Sean Kingston estava por toda parte no final da primeira década dos anos 2000. Praticamente esteve no radar por 4 anos, colaborando com artistas consagrados, como por exemplo Justin Bieber, naquele início da carreira dele. Mas nos últimos anos, seu nome só foi mencionado na imprensa por aplicar golpes, e também um acidente quase fatal faz parte da sua biografia. Fica até o final se quiser saber o que aconteceu com Sean Kingston. Deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para esse vídeo chegar na hora pra tu, já é? Pega a visão, vamos dar. Então, Sean Kingston ele nasceu em Miami, mas sua família era de Kingston, na Jamaica, país onde ele cresceu antes de migrar novamente para os Estados Unidos. Seu avô era o famoso produtor jamaicano Lawrence Lindo, lenda do reggae da Jamaica, conhecido como Jack Ruby. Ele era talvez o melhor produtor na década de 70, e suas produções de grande destaque foram em músicas do cantor Burnie Spears. Ele também fez participação no filme jamaicano Rockers, de 1978. Jack Ruby tinha um time de futebol. Essa foto aí foi tirada no dia que o Bob Marley conheceu seu time. Antes do Sean Kingston estourar, ele teve alguns problemas com a lei. Foi preso algumas vezes, a mãe dele foi condenada a 10 anos por fraude, algo que influenciou ele mais tarde a se tornar um golpista. Em breve falaremos sobre isso. Após ser descoberto, Sean Kingston assinou com a gravadora Beluga Heights Records, do produtor J.R. Roten, em um contrato em parceria com a Epic Records. Seu primeiro lançamento foi a faixa Colors, com participação do The Game e Rick Ross, e nessa música o Sean Kingston cuspiu algumas barras de rap, porque era isso que ele consumia antes de ser aconselhado a fazer música pop. Kingston boy, I rap like no other. Black, yellow and green, I bleed at Jamaican colors. Então sua gravadora decidiu trabalhar nele como um cantor de R&B, e em 2007, Sean Kingston lançou seu single Beautiful Girls, com produção do J.R. Roten, que alcançou o topo do Hot 100 e de outros países. No mesmo ano saiu o álbum de estreia dele, auto-intitulado, que teve outros hits como Me Love, Take You There e There's Nothing. A música Beautiful Girls ganhou o prêmio de melhor reggae no Mobile Awards e música de R&B escolhida no Teen Choice Awards de 2007. Ainda em 2007, Sean Kingston participou da música Love Like This da cantora Natasha Bedingfield, que alcançou a 11ª posição do Hot 100. E ele também participou da música What Is It, do Baby Bash. Em 2008, Sean Kingston participou do álbum de estreia do Florida, do segundo disco do Soulja Boy e da música That's Gangsta, do segundo álbum do Bun B. Além dele participar do segundo álbum do DJ Yankee, em 2009, o Sean Kingston participou do remix do maior sucesso do disco, a música Show Out, que teve outros rappers de peso no feat. E também participou de um hit do 3-6 Mafia com DJ Tiesto, que fez bastante barulho na época. O segundo disco do cantor foi lançado em setembro de 2009 e teve os sucessos Face Drop e o single top 5 no Hot 100, Fire Burning. O cantor fez uma performance dessa música Fire Burning no Teen Choice Awards daquele ano. Em 2009 surgiu outra revelação na gravadora Beluga Heights Records, que o Sean Kingston foi responsável pelo sucesso, e o nome dele era Jason Derulo, que lançou seu single de estreia What Say, que foi produzida pelo mesmo produtor aí do Sean Kingston, o J.R. Roten, e foi co-escrita pelo Sean Kingston. O single chegou ao primeiro lugar do Hot 100. Além dele participar da composição do hit da nova revelação da gravadora que ele fazia parte, o Sean Kingston descobriu a outra nova sensação do selo, o cantor A.E.S., que também assinou com o próprio selo do Sean Kingston, chamado Time Is Money. O clássico hit de estreia do A.E.S. foi a música Replay, que alcançou o segundo lugar do Hot 100 e foi primeiro lugar em vários países. Essa é nostálgica. Sean Kingston coescreveu a música.
Mas vamos seguir aqui falando da trajetória musical do cantor. Em 2009, o Sean Kingston lançou uma mixtape intitulada My Time e outro em 2010 chamada Yesterday. Naquele ano ele fez algumas colaborações, como na música For My Hood do Bow Wow, que fez parte da trilha sonora do filme que o rapper protagonizou, O Bilhete de Loteria, e ele também se uniu ao cantor Justin Bieber para lançar a música Inimini, como o primeiro single do seu próximo álbum. O hit alcançou o top 15 do Hot 100. O segundo lançamento oficial do seu próximo álbum foi a música Letting Go Dirty Love, com a Nicki Minaj. E ele também lançou outros singles, como por exemplo Party All Night e Sleep All Day. E aí em 2010, o Sean Kingston representou os continentes da América do Norte e do Sul como um dos cantores que fez parte da música tema dos Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura. Em 2011, o cantor lançou outra mixtape e participou de um EP da série Zack Code Gêmeos a Bordo. E foi em 2011 que o Sean Kingston se envolveu em um acidente quase fatal de jet ski em Miami. O cantor estava pilotando o jet ski acompanhado de uma passageira quando bateu sobre uma ponte. Singer Sean Kingston is in a Miami hospital after crashing a jet ski into a bridge. The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission says Kingston and a female passenger were injured when the watercraft hit the Palm Island Bridge yesterday. Ele foi salvo a tempo por 2 membros da guarda costeira que testemunharam as consequências do acidente. Eles imediatamente pularam na água e encontraram Sean Kingston com ferimentos ameaçadores. O cantor estava extremamente atordoado, quase se afogando, com bastante água nos pulmões. Seu colete salva-vidas havia se soltado e ele estava tossindo sangue, com um corte no pescoço, a mandíbula quebrada, fratura no pulso, e depois descobriram que a sua aorta foi danificada. O impacto foi tão tenso que impressões do seu corpo foram gravadas na lateral da ponte. Já a passageira, apesar de ter batido a cabeça, ela conseguiu ficar consciente, boiando na água, já que seu colete ainda estava preso no seu corpo. Cerca de 15 minutos depois, um barco da polícia chegou e ele foi imediatamente levado às pressas para o hospital, onde chegou em estado muito crítico, mas ele estabilizou. Após 11 dias internado, parecia que ele estava melhorando, mas ele começou a sentir uma dor no peito, então descobriram uma ruptura na aorta dele. Ele teve que ser submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência e foi dito ao Kingston que muitas pessoas que foram submetidas a uma cirurgia semelhante não sobreviveram, mas felizmente ele superou a cirurgia. Ele venceu a cirurgia de quase morte, mas ficou com marcas em partes do seu corpo. Anos após o acidente, ele voltou a pilotar jet skis. Depois do acidente, ele até compareceu ao Teen Choice Awards de 2011 e voltou a fazer o que amava. No ano seguinte, ele lançou singles que não impactaram as paradas. Praticamente, Sean Kingston se viu fora do jogo após o acidente. Chegou até a ser espalhado uma fake news pouco tempo depois do ocorrido, dizendo que ele tinha morrido no acidente. E tem gente que acredita até hoje que ele morreu, mas na verdade, ele apenas desapareceu da indústria da música. Quando o Justin Bieber trollou ele no Punk D em 2012, o Sean Kingston já estava há um tempo sem lançar hits que tocavam em todas as rádios. Em 2013, ele lançou seu adiado terceiro álbum, intitulado Back to Life, que traduzido fica De Volta à Vida, que teve seu último grande sucesso, Beat It, com participação do Chris Brown e do Wiz Khalifa, mas a música chegou no máximo ao top 50 do Hot 100. E também teve a faixa tema com participação do T.I., a Run and Ravens, mas essas músicas não impactaram as paradas. Na mesma época que seu álbum estava despencando, Sean Kingston começou a enfrentar uma acusação de agressão sexual e estupro por uma mulher lá chamada Carissa Capelotto, que o acusou de forçar ela junto com seus guarda-costas e um membro da sua banda a fazer sexo com eles. O ataque foi identificado como estupro coletivo. O ocorrido foi em 2010, enquanto Sean Kingston fazia turnê com Justin Bieber. Apesar das acusações terem sido retiradas, a vítima e seus advogados revisitaram o caso em 2013, instaurando uma ação civil no valor de $5 milhões, que o cantor resolveu o processo fora dos tribunais por um valor não revelado. Ele nunca admitiu culpa nesse crime e sempre afirmou que o sexo foi consensual. Além da sua carreira estar paralisada, ele também começou a estampar as manchetes como golpista. Há muitos anos, Sean Kingston
é considerado um artista falido. A justiça já recolheu carros dele e levou a leilão, mas sua fama é de comprar joias e não pagar. Ele já foi divulgado frequentemente pela imprensa como um golpista que pagou joias com cheque que sempre retornaram devido a fundos insuficientes, ou simplesmente paga a entrada e nunca mais paga o restante, ou ele pega as joias e nunca paga um centavo mesmo. O cantor ele foi processado por várias joalherias. Ele chegou a ser processado em 2013, 2014 por pegar vários itens com o joalheiro lá desde 2008 que ele não pagou. E novamente se meteu em 2015 por não ter pago o restante de um Rolex que ele comprou. Ele pagou 185 mil e ficou devendo 50 mil. Então Sean Kingston marcou numa madrugada de 2015 para devolver o relógio. Quando ele devolveu, o joalheiro não deu outro relógio mais barato em troca, simplesmente pegou o relógio. Então Sean Kingston começou a discutir com o cara e acabou sendo sequestrado sob a mira de uma arma e eventualmente jogado na rua. Ele também chegou a ser condenado a pagar 44 mil a uma outra joalheria em 2016 por um Rolex lá e uma pulseira de diamantes que ele encomendou e não pagou. E no mesmo ano ele foi processado também por outra joalheria, a Aquamaster, após encomendar 9 joias que nunca foram pagas. Ele foi acusado de fraudá-los, assinando cheques falsos, realizando transferências eletrônicas falsas e prometendo pagar quando nunca teve a intenção de fazer isso. O juiz ficou do lado da Aquamaster porque em 2018 Sean Kingston foi condenado a pagar mais de 300 mil a essa joalheria. Ele também foi processado por alugar carros, ficar 1, 2, 3 meses com o carro e não pagar. Foram vários BO. Em 2017, em um vídeo publicado no TMZ, Sean Kingston negou estar falido. Ele tinha voltado às manchetes por não ter pago um Rolex de 46k, isso foi poucos meses antes, e apesar das inúmeras dívidas, ele sempre foi visto exibindo as joias nas suas redes sociais. Mas voltando a falar da carreira musical dele, em 2015, Sean Kingston lançou seu primeiro single do seu quarto álbum, lançou um EP chamado Made in Jamaica, fez participações que não tiveram muito sucesso, no máximo em outros países. Você encontra aí alguns feats dele, tiveram bastante visualizações, e ele continuou lançando músicas, algumas com videoclipes, no seu canal do YouTube nesses últimos anos. Ele até voltou a ter algum sucesso quando participou da música Amore e Capoeira da dupla italiana de produção Takagi Ketra, que alcançou o primeiro lugar no país de origem deles, e o videoclipe foi gravado aqui no Brasil. E uma treta conhecida que ele teve foi com Migos. Apesar de já ter lançado música com eles em 2016, ele acabou sendo atacado pelos rappers e seus capangas do lado de fora de um shopping em Las Vegas em 2017. Foi relatado que o cantor foi espancado. O motivo é porque ele era amigo do Soulja Boy, e nessa época o Migos estava de treta com o Soulja Boy. Parece que o Soulja Boy gravou um vídeo falando mal do Migos. Isso foi enquanto ele estava na casa do Sean Kingston. Em 2020 foi emitido um mandado de prisão contra o Sean Kingston, novamente por ele não ter pago pelas joias que comprou. Isso foi com outra joalheria. Ele estava sempre aplicando golpes em várias joalherias. E se ele fosse condenado, ele pegaria 3 anos de prisão. Dessa vez por não pagar 2 Rolex de última geração da empresa Dreamwatch. Ele está sendo processado em mais de 1 milhão por não ter pago por esses 2 Rolex. Após toda essa repercussão sobre ele estar falido e não pagar por joias, ele foi lá e aplicou golpes em algo mais avançado. Ele publicou no Insta que comprou um jato particular de quase 3 milhões de dólares e, como já esperávamos, ele não pagou. Mas já era de BO, vamos falar um pouco dos trabalhos dele. Em 2023 ele foi visto participando da 19ª temporada do Wild 'N Out, e também em novembro daquele ano, Sean Kingston esteve no Brasil como atração do Replay Festival. O cantor aproveitou sua passagem para dar algumas entrevistas, como por exemplo ao The Noite do Danilo Gentili. Quanto à carreira musical, ele participou nos últimos anos de algumas mixtapes do Soulja Boy, do terceiro álbum do Trippie Redd. E uma curiosidade, mano, é que o Sean Kingston foi quem descobriu o Tory Lanez. Ele contratou o Tory Lanez para sua gravadora, isso foi lá em 2010. E o resto é história, né? Tory Lanez explodiu. Seu quarto álbum foi lançado em 2022, quase 10 anos após o terceiro, e foi um grande fracasso. Algumas músicas tiveram videoclipes, mas como sempre, não impactaram as paradas. Recentemente ele foi um dos compositores da música Sensational do Chris Brown, que teve outros artistas de Afrobeats. Ele chegou também a lançar em 2020 uma liga de boxe para rappers se enfrentarem, mas pelo visto não foi para frente. Nunca mais falaram sobre isso. Beautiful Girls continua sendo o maior sucesso na carreira do cantor. A música já conta com mais de 1 bilhão no YouTube. Ele ainda continua sendo aquele cantor nostálgico que lota shows e faz turnê pelo mundo. Atualmente, ele tem 34 anos e seu Instagram é @SeanKingston.
E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar uma meta aí de 5.000 likes. Fortalece aí quem curte o trampo. Se quiser me segue no Insta, @LencinaOs, no Insta do canal. E é nóis, falou, eu fui.